Você sabia que só um pouco mais da metade dos brasileiros leem? Mais precisamente em torno aí dos 56%. Esse é um dado do Instituto ProLivro que foi divulgado aí por volta de março desse ano, 2018. Mas aí a gente tem que parar para pensar quantos livros a pessoa tinha que ter lido para ser incluída nesses 56%. A gente chega ao número de 2,5 livros, sendo que você só precisava ter lido completo um livro. Um livro no ano é muito pouco, vocês não concordam? Eu acho muito pouco. Por mais que a gente não seja obrigado a terminar uma leitura que a gente começa, porque eu acho que a gente tem todo o direito de poder largar uma leitura que não tá agradando tanto a gente, ainda assim é um número muito pequeno. Um livro completo e 1,5 livros lido pela metade, ou às vezes nem a metade, certo? Outro dado bem interessante desse instituto é que 67% desses leitores são leitores jovens entre 18 e 24 anos. Isso faz com que a gente não se surpreenda com o sucesso que são os livros jovem adultos aí no mercado, né? E aí tem gente que fala que livro jovem adulto não é literatura. Será mesmo que não é literatura? E eu vou dizer que a grande maioria desses leitores que falaram que leem, na verdade, leem a Bíblia. E aí a gente vai dizer que ler a Bíblia não é um fator a ser considerado? Tem outro dado também que eu acho que a gente tem que levar em consideração, é que de acordo com uma pesquisa do IBGE que foi divulgada em dezembro de 2017, metade dos brasileiros só tem a educação até o ensino médio. Eles não fizeram um curso superior, não tiveram oportunidade, ou não sei, eu acredito que seja mais falta de oportunidade, né? Sendo que metade dos brasileiros adultos hoje, que são adultos hoje, só tem até um ensino fundamental. Mais um dado aí que explica porque muitos livros que não são considerados os livros de literatura de verdade estão fazendo sucesso entre o público brasileiro. É muito difícil a gente falar de hábito de leitura no Brasil sem mencionar a nossa educação, a falha que a gente tem na nossa educação e a falha estrutural que existe na nossa sociedade, onde muitos brancos têm muitos privilégios e muitos negros têm quase nada de privilégio. E aí eu quero trazer mais um dado importantíssimo para esse debate e essa reflexão que eu estou propondo com esse vídeo, que é um dado do Banco Mundial. De acordo com uma pesquisa que saiu em fevereiro desse ano, 2018, o Banco Mundial disse que o Brasil vai demorar 260 anos para atingir um nível de leitura de países mais desenvolvidos, como países da Europa ou talvez os Estados Unidos, por exemplo. É uma prova que eles fizeram e eles avaliaram o nível de educação dos brasileiros e de outros cidadãos, né, por aí do mundo afora. E em questão de leitura e matemática, a gente ficou abaixo. Outra questão também que eu quero levantar aqui é que enquanto a gente tem uma educação que é deficiente, a nossa educação é uma educação deficiente, porque muitos dos colégios públicos e muitos dos colégios estaduais que dão acesso a pessoas que têm menos poder aquisitivo a um nível de educação, sofrem com a falta de verba do governo, de uma forma geral. É um nível de não ter livro, de não ter impressora para imprimir ao menos uma declaração que fale para o motorista de ônibus que eles estão sem passagem para entrar dentro do ônibus. A gente que tem o privilégio de ir em uma escola particular, como eu tive, por exemplo, a gente acaba que a gente não tem noção. Então, quando a gente tem essa falha na educação, quem fica responsável por influenciar as pessoas a lerem? Por influenciar as pessoas a buscarem por conhecimento? Quem fica responsável? Aí eu acho que muita gente vai dizer que são os pais, e realmente os pais têm um papel muito importante na formação de leitores aqui no Brasil. Nessa pesquisa que eu mencionei do Instituto ProLivro, eles disseram que boa parte dos influenciadores entre pai e mãe é a mãe. E quando nem a mãe faz esse trabalho, quem influencia? Professores? Pode ser, mas eu diria que amigos, principalmente. E eu diria booktubers. Então, se você acha que booktubers não tem nenhum papel importante nos dias atuais, eu
Eu vou discordar. Desculpa. Tem muito booktuber por aí que faz um trabalho incrível, que tem sim uma formação que agrega ao conteúdo de falar sobre livros, seja por ter estudado o mercado editorial, seja por ter estudado a formação de uma narrativa, a criação de personagens, ou por ter estudado literatura mesmo, né? Por ter feito um curso de graduação de literatura. Eu tento estudar pelo menos os tipos de narrativas, as tendências que tem no mercado, o mercado editorial. E aí vem uma pessoa e fala que a gente não tem propriedade para falar sobre isso. Será mesmo? Eu quero terminar esse vídeo dando espaço para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês acham que tem sim algum tipo de influência maior de booktubers, se booktubers não têm propriedade para falar sobre livros, ou se vocês acham que a influência para a leitura tem que vir de outro lugar. Botem aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. E eu também quero deixar a recomendação de um vídeo, que é uma matéria /debate da TV Cultura, que fala sobre o panorama do leitor brasileiro. Então eles dão vários dados, inclusive alguns que eu falei aqui nesse vídeo. E eles também trouxeram para debater o assunto o Jaime Pinsky, que é editor da editora Contexto e também historiador, e a Marisa Lajolo, que é professora de teoria literária da Unicamp e também da Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. Eles vão falar sobre quem é o leitor brasileiro, a faixa etária, o hábito de leitura, vão trazer um debate entre livro físico, livro digital, e também vão falar sobre a influência dos booktubers hoje em dia. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!